um mundo dominado pela tecnologia, cientistas e físicos se veem diante de uma grande questão: até onde a IA pode ir? Diante disso, Stephen Hawking escreveu um livro chamado Breves Respostas para Grandes Questões, e nesse livro ele traz diversos desses questionamentos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns desses questionamentos para a gente poder entender o ser humano, até que ponto ele vai chegar. Ele vai perder seu autoconhecimento, sua empatia com o andar da tecnologia ou não? Então, se você está com essa dúvida também, vem comigo! Quando nós olhamos esses materiais, ou até mesmo quando nós idealizamos a imagem do cérebro, é natural que a gente pense em como ele se desenvolve ou como nós aprendemos. Vocês já pararam para pensar como as crianças têm se desenvolvido? Ou como tem sido o ensino ao longo dos anos? Quais serão os efeitos daqui 50 anos, 60 anos? Essas e outras ideias estão presentes no material escrito por Harari, nomeado por 21 lições do século XXI. Meu nome é Hugo, eu sou psicólogo, me formei em 2001, eu formei pela Tuiuti, sou pós-graduado em terapia familiar sistêmica, em dependência química, educação especial com ênfase em inclusão e mestrado em psicologia pela Federal. Bacana. Hoje em dia a gente se fala muito sobre a educação emocional e sobre o papel da psicologia na escola. E pensando nisso, como você enxerga a atuação da psicologia nas instituições de ensino para promover uma educação que valorize o autoconhecimento, a empatia e a resiliência? Queria dividir só essa pergunta em duas respostas, que eu acho que é importante. Primeiro, eu trabalho especificamente com os estudantes. Hoje em dia, os estudantes têm algum tipo de, talvez uma carência maior nessa questão de autoconhecimento e por aí vai. Eu acho que eles têm muita informação de TikTok, rede social, e às vezes são vivências de outras pessoas que não são psicólogos. Então, eu acho que isso é uma necessidade importante da gente conseguir organizar. A gente fala de trabalho com eles, a gente pode estar falando de comunicação não violenta, podemos conversar sobre bullying, podemos conversar sobre identidade, podemos conversar sobre como lidar com as emoções, entender como lidar com o seu dia a dia em relação a isso, né? E por um outro lado, que eu acho que é tão importante quanto, é um trabalho com os profissionais da educação, os professores, pedagogos, diretores e por aí vai. Porque eu vejo que também eles têm uma dificuldade de trabalhar ou lidar, às vezes, com os sentimentos dos estudantes que ali estão. Esse entendimento, acho que é importante também, de trabalho com as emoções dos próprios professores, porque às vezes eles estão desgastados também, uma sala repleta de estudantes, envolver o trabalho de inclusão, que não é um trabalho fácil. Então eu vejo que o psicólogo ele tem a oportunidade de transitar entre esses dois campos de uma maneira muito tranquila. E até que conversando com você me vem esse terceiro ponto que eu não tinha pensado, mas que também com os familiares, né? O quanto que para tentar, acho que cada um tem a sua parcela de responsabilidade quando a gente fala de educação, né? Então, os estudantes têm uma parcela, os professores têm uma parcela, e os pais também têm uma parcela em relação a isso. Aí, agora a gente vai para a segunda pergunta. Na sua opinião, quais são os principais desafios éticos e emocionais que surgem para os psicólogos nesse contexto tão digitalizado? Eu vejo que a gente já tinha um ensaio um pouco nessa parte digitalizada, vou colocar alguns pontos aí que eu acho que são importantes. Acho que em relação a isso, que foi um marco, que acho que talvez as questões sociais ficaram muito fortes, das redes sociais ou da tecnologia em si. Até o nosso próprio trabalho também modificou, né? Porque muitos dos atendimentos acabamos fazendo online, daí tem pessoas que preferem até o online, tem gente que gosta ainda do presencial. Me preocupa um pouco, já escutei de alguns pacientes de terem buscado orientação de uma inteligência artificial sobre a sua dificuldade, sobre a sua demanda, enfim, sobre o seu problema. E é muito interessante, porque o quanto que a inteligência artificial fica distante da subjetividade daquela pessoa. Ele dá uma resposta clichê, ele dá uma resposta padrão. E ele dá uma resposta do que fazer. E eu vejo que isso acaba distanciando das nossas possibilidades quanto profissional. Porque é a vida do outro, o sentimento é do outro, o desejo do outro, e isso deve ser respeitado. Então, acho que a gente tem alguns dilemas éticos aí para se pensar em relação à própria tecnologia hoje em dia e tudo mais, né? Então, acho que é tudo muito delicado e muito perigoso por alguns aspectos aí. Não sou contra a tecnologia de maneira nenhuma, adoro tecnologia. Acho que tem algumas questões que a gente tem que tomar muito cuidado para não distanciar, acho que até nós, profissionais, do nosso ser humano mesmo, assim, né? De a gente conseguir ter essa possibilidade de contato, né?